Então, vamos lá. Vamos lá então, gente. Finalmente, depois de tanto transtorno, vamos dar início, né? A gente estava com problema de áudio, aí voltamos agora e vamos começar. Então, vamos lá. Para a gente não perder tanto tempo, nossa aula de hoje, vocês estão vendo aqui, já nosso tema no quadro vai ser progressão geométrica. Ou seja, a gente vai dar continuidade ainda no estudo das sequências numéricas. Para relembrar, a gente já falou sobre progressão aritmética em 2 aulas separadas, onde a gente pôde aprofundar e a gente pôde ver a importância que esse tema tem lá para o vestibular de vocês. E na aula de hoje a gente vai dar mais um avanço, mais um pulinho aí, mais um degrau, para a gente aprender agora a progressão geométrica. Obviamente, a ideia de sequência numérica e a ideia de como funciona a estrutura de sequência continua sendo a mesma. Então, tudo que a gente aprendeu com relação à estrutura, meio que nós vamos reutilizar, agora fazendo as mudanças devidas para poder explicar a progressão geométrica, beleza? Então, qualquer dúvida que surgir, vocês já falem aí no chat, a galera que está aqui já tira logo a dúvida, aproveita, e já vamos partir para o slide, vamos ver como que vamos lidar com esse tema. Então, vamos lá. Progressão geométrica, vamos falar um pouquinho sobre ela. Próximo slide. Bom, a definição oficial. Chama-se de progressão geométrica, a gente chama de PG, uma sequência de números tais que o quociente entre cada termo e seu antecessor é uma constante que é denominada como razão da progressão. Beleza, o que significa isso? Quando a gente aprendeu lá a PA, a progressão aritmética, a gente meio que já tinha visto essa ideia de sequência, mas lá a gente lidava de uma forma diferente com relação à razão. Primeiro, lá na PA, a gente chamava a razão pela letra R. A gente falava R igual a razão. Agora, no caso da PG, a gente não utiliza a letra R para falar da razão. Nós vamos utilizar a letra Q, beleza? A letra Q vai ser utilizada para falar da razão da progressão. E diferente do caso da PA, na PG, a gente não vai ter uma ideia de somar a razão. Nós vamos ter a ideia agora de multiplicar a razão. É a mudança que nós temos mais importante. No caso da PG, a razão ela não é somada, ela é multiplicada. Beleza? Então, vamos acompanhar uma sequência que está aqui no exemplo. Eu tenho a PG, que tem essa sequência. 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192. Bom, o padrão aqui é qual? Toda vez que você avança para o próximo termo, eu estou fazendo o que na realidade? 3 para virar 6, o que eu fiz? Qual foi a operação matemática que a gente fez ali? A gente multiplicou por 2. Ou seja, a razão dessa sequência é a razão 2, porque sempre que você quiser descobrir quem é o próximo termo, você precisa multiplicar por 2. Tendo em vista que 3 vezes 2 vai dar 6, 6 vezes 2 vai dar 12, 12 vezes 2 dá 24, vezes 2, 48, 96 e 192. Ou seja, essa é a ideia de uma progressão geométrica. A gente vai ter uma sequência de números, onde para você descobrir quem é o próximo da sequência, a gente precisa multiplicar pela constante, chamada de razão. Lembrando, mais uma vez, que a razão, no caso da PG, vai ser representado pela letra Q. Agora, com os outros elementos, a gente não vai se preocupar tanto, porque é bem parecido. O primeiro termo, ele continua sendo chamado de A1, igualzinho lá na PA, e o nosso último termo, o nosso enésimo termo, nós continuamos chamando de AN. Então, a ideia é parecida. O primeiro é A1 e o último vai ser o AN. A quantidade de termos continua sendo representado pela letra N. Então, N é igual a 7 nesse caso, porque eu tenho 7 elementos nessa sequência numérica. Ou seja, a estrutura é similar. O que muda é a ideia de como você vai descobrir quem é o próximo termo. Só isso. Beleza? Vamos para o próximo slide. Bom, vamos acompanhar esses exemplos. Nós temos aqui algumas sequências que são consideradas PGs, mas vamos tentar praticar rapidamente como que a gente determina quem é a razão daquela PG. Primeira sequência, eu tenho 2, 6, 18, 54, 152.
Se a gente pudesse classificar a princípio, essa primeira sequência é de que tipo? Ela é sequência finita ou infinita? Primeiramente, ela é infinita, porque a gente não determinou onde terminou. Beleza? Agora, quem é a razão dessa PG? Quem é a razão? 2 para virar o 6 para virar 18, nós estamos multiplicando por quanto? 3. Então, nesse caso, a razão dessa sequência, dessa PG, é a razão 3. Tranquilinho. Vamos complicar um pouco mais. No segundo caso, eu tenho a sequência menos 4, menos 8, menos 16 e menos 32. Diferente do primeiro exemplo, essa PG é finita, eu sei onde termina, mas agora eu pergunto qual é a razão dessa PG. Qual é a razão nesse caso? Eu tenho aqui o menos 4, que vai transformar em menos 8 e depois em menos 16. Qual é o número que eu estou multiplicando para determinar quem é o próximo elemento? 2, correto? E aí, vamos lá, deixar um adendo logo. Cuidado quando nós tivermos números negativos na PG. Por quê? Porque lembra que quando tem sinal negativo, se você está multiplicando, lembra do sinal da regra que menos com menos dá mais. Então, cuidado para não confundir a razão quando ela é negativa e quando ela é positiva. Vocês vão ver casos assim, inclusive. Beleza, segundo exemplo foi. E o terceiro exemplo, eu tenho aqui 1/3, 2 quinzeavos, 4 75avos. Nesse caso, é uma sequência infinita, mais uma vez. E agora eu pergunto qual é, nesse caso, a minha razão. Qual é a razão dessa PG? Observe que nesse caso é um pouco mais complexo, um pouco mais complicado da gente falar só de olhar. Mas, ainda assim, dá para fazer facilmente de cabeça. Porque, olhando só para o numerador, eu tenho o numerador 1, depois eu tenho o numerador 2, correto? O 1 para virar o 2, eu multipliquei por quanto? Multipliquei por 2. Agora, vamos olhar para o denominador da fração. O 3 para virar o 15, eu multipliquei por quanto? 5. Então, em cima é 2, embaixo é 5. Então, a razão para essa PG vão ser 2/5. Foi? Então, dá para fazer de cabeça mesmo quando a gente tem uma estrutura com fração. Ainda continua fácil. Bom, aqui a gente tem outro exemplo que é mais complicado, obviamente, que é menos 7,14, depois menos 28,56. Bom, esses casos, eles dão mais trabalho por conta da vírgula, que ela está ali. Mesmo assim, você consegue determinar quem é a razão, beleza? Mas, vamos lá, quando nós não soubermos, não dá para fazer de cabeça, você esqueceu, não dá, o que é que a gente vai ter que fazer? Você vai escolher qualquer termo da sua sequência, não pode ser o primeiro, e você vai dividir esse cara pelo antecessor dele. Ou seja, quando a gente não consegue fazer a razão de cabeça, escolhe um termo da PG e divide pelo anterior. Por exemplo, se a gente voltar lá no primeiro exemplo, eu tenho aqui 2, 6, beleza? Se eu quisesse saber a razão, é só dividir o 2 pelo 6. É só dividir um termo pelo anterior. 2 dividido por 6, perdão, 6 dividido por 2 dá 3. Da mesma forma, no segundo exemplo, menos 8 para virar menos 4, se você dividir eles, menos 8 dividido por menos 4, menos com menos dá mais, e 8 dividido por 4 dá 2. Então, a razão da segunda sequência é a razão 2. A mesma coisa vai valer para esse exemplo, esse quarto exemplo que a gente estava falando, mas ele vai dar mais trabalho, a gente vai deixar para falar dele mais à frente. E o nosso último exemplo, eu tenho uma sequência que é 6, 6, 6, 6, 6, assim, infinitamente. É a PG infinita, como eu já falei, mas pergunto, qual é a razão dessa PG? E agora, no último caso, qual é a razão que nós temos nessa última PG? Razão 1. Por quê? A gente consegue notar que a gente está multiplicando por 1. Lembrando que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. E cuidado para não confundir com o caso da adição. Pergunte. Não entendi? Menos 2? Sim, menos 2. Perdão, 2, positivo.
O penúltimo exemplo vai dar a razão 2. Tá? Mas, no último exemplo agora, 6666, eu estou multiplicando por 1, porque 1 é um elemento neutro da multiplicação. Lembrando que no caso da PA, quando a gente tinha elemento neutro, lá na PA era elemento 0. Por quê? No caso da PA, o elemento neutro é o 0. No caso da PG, o elemento neutro é o 1. Lembrando que quando eu falo elemento neutro, eu estou querendo dizer aquela operação que não muda o número, que não muda o valor. Quando eu falava da PA, quando eu somava com 0, não mudava. Quando eu falo da PG, quando eu multiplico por 1, não muda. A ideia é parecida, mas com operações diferentes. Uma usa adição e a outra multiplicação. Show! Vamos avançar para o próximo slide. Vamos ver como que vai se comportar essas coisinhas aí. Bom, no caso da representação. Bom, a representação é igualzinha do caso da PA. Então, a gente não vai precisar explicar de novo isso. Mas, no caso do termo geral, vai mudar. A gente tem uma nova fórmula para poder trabalhar. E a fórmula é essa que está no nosso slide. O AN é igual ao A1, que vai multiplicar a razão elevado a N menos 1. Só que, mais uma vez, a gente vai ter que fazer aquele trabalho de interpretação em cima dessa fórmula, de uma forma que você não precise mais ficar decorando ela. Ou seja, a gente vai fazer o mesmo macete que nós já havíamos feito para PA. Vamos falar dele agora no caso da PG. Como que vai funcionar para a gente facilitar o nosso aprendizado. Vamos ver aqui. Vamos voltar para o quadro aqui, por favor. Eu estou escrevendo aqui no quadro uma sequência genérica, beleza? Uma sequência que vai do A1, A2, A3, A4, A5, até o nosso último cara, que é uma N. Ou seja, eu tenho uma sequência numérica que está construída aqui. Igualzinho que estava lá no slide. Mas, vamos começar a entender como que funciona a PG. No caso da PG, para você descobrir quem é o próximo termo, o que a gente precisa fazer? A gente multiplica pela razão. Qual é a letra que a gente está usando para falar da razão? A letra agora não é mais a letra R. Qual é a letra que a gente usa? Letra Q. Então, ó, do primeiro para o segundo, a gente tem que multiplicar pela razão. Do segundo para o terceiro, multiplica a razão. E assim por diante. Sempre que a gente quiser descobrir quem é o próximo, a gente vai multiplicar pela razão. Isso aí já está fácil na nossa cabeça. Mas, vamos começar a macetear isso daqui. Primeiro, se eu quiser descobrir quem é o segundo elemento, o A2, para chegar no A2, o que eu tenho que fazer? Olha pelo nosso esquema aqui. Para chegar no A2, eu tenho que pegar o A1 e multiplicar pela razão, correto? Então, o A2 é o A1 que multiplica uma razão. Já é um macetinho. Vamos falar agora do A3. A3. E agora? Para chegar no A3, o que vai rolar? Do A1 para A3, eu vou ter que vezes a razão. 2 vezes. Ou seja, o A3 é o A1 que vai multiplicar a razão 2 vezes. A razão ao quadrado. Foi. Vamos pegar mais um cara. Se eu pegar o A4, só algumas sequências. Para chegar no A4, eu vou ter que multiplicar quantas vezes a razão? Eu estou aqui, A4. Para chegar, eu vou ter que multiplicar 1, 2, 3 vezes. Ou seja, o A4 é o A1 que multiplica a razão elevado a 3. Beleza. Ou seja, esse macete aqui é bem parecido com o da PA. Observa, sempre que eu tiver, ó, aqui nesse caso, a razão está elevada a 1. Ok? Sempre que você quiser descobrir o elemento, por exemplo, quero descobrir o 2, lembra que 1 mais 1 vai dar 2. A soma desses caras tem que dar esse. Ou seja, é bem parecido com o PA. Bem parecido. No caso do 3, 1 mais 2 dá 3. No caso do 4, 1 mais 3 vai dar 4. Seguindo a mesma lógica, se eu perguntasse agora quem é o A26,
Quem é o meu A26 agora? Vamos usar a mesma lógica. O A26 é o A1, que vai multiplicar a razão elevando a quanto agora? 25. Porque eu sei que 1 mais 25 dá o 26. Pronto, você já facilitou e perdeu um pouco da necessidade de ficar decorando fórmula. Vamos ver mais um exemplo. Se eu quiser descobrir quem é o A48. Quem é o A48? É o A1, que vai multiplicar a razão elevada a quanto agora? 47. Porque eu sei que a soma desse com esse tem que dar o elemento ali. Agora sim, e se eu perguntasse quem é o nosso último elemento? Quem é o meu AN? Lembrando que AN é o último elemento. E agora, se eu quiser descobrir quem é o último elemento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o A1 e multiplicar a razão elevado a quanto agora? Observa, o número que fica em cima do quociente, em cima da razão, sempre é um menor do que o que está aqui, não é isso? Então, quando é 26, em cima fica 25. Quando é 48, em cima fica 47. Quando for n, quem fica em cima? Quem é que vem antes do n? O n menos 1. Observa que a gente acabou de descobrir o que aqui? A fórmula geral, que é o que a gente estava falando no início. Por isso que a gente não precisava ficar desesperado gravando fórmula, sabendo que para você construir a fórmula, a ideia é bem parecida para todos os elementos daquela sequência numérica. Show, gente? Deu para entender aqui? Deu todo mundo conseguiu entender como funciona a fórmula? Agora volta para o slide para a gente continuar aqui. Avançando para o próximo. Bom, descobrindo a razão. Para achar a razão de uma PG, basta a gente dividir qualquer termo a partir do segundo pelo seu antecessor. A gente já tinha falado isso. Mas, vamos pegar aqui a ideia. Se eu tiver a sequência A1, A2, A3, A4, A5 até o AN, e eu quiser descobrir a razão. Para você descobrir a razão, é só você dividir o cara pelo anterior. Se você escolher o 4, quem está antes do 4? O 3. Então, você divide o A4 pelo A3. Se você escolher o A3, quem está antes do A3 é o A2. Então, você divide o A3 pelo A2. Se você escolher o A2, quem está antes do A2 é o A1. Então, vai ficar A2 sobre A1. Todas essas divisões vão dar o mesmo resultado. Vai dar a nossa razão, nosso Q. Tranquilo? Por que é importante a gente saber isso? Vão ter casos que você vai ter uma sequência numérica que os números são números estranhos, são números altos. Então, quanto maior for o número, mais difícil vai dar, mais trabalho vai dar para a gente. Ou seja, tenha a facilidade de escolher o menor número. Você pode escolher o menor número, porque com o menor número fica mais fácil. Só que aí você tem que pegar o elemento certinho, qual é a posição dele. Por exemplo, se você escolheu o A6, tem que dividir pelo A5. Se você escolheu o A10, vai ter que dividir pelo A9. Você vai pegar o que for conveniente para vocês fazerem o cálculo. O que for mais fácil, você pode escolher. Beleza? Essa é a ideia. Bom, vamos passar de slide aqui para o próximo. Bom, aqui é a mesma ideia do que a gente já tinha falado. Eu tenho aqui algumas sequências PGs, mas a gente nem vai fazer essas, porque a gente já fez algumas parecidas antes. Mas rapidamente, vamos falar aqui. A primeira razão, a primeira sequência, 5, 15 e 45. Quem é a razão? Razão 3. Molinho, porque observa que está multiplicando por 3. Segunda razão, meio. Aí já tem uma coisa diferente. Por quê? Alguns vão falar, beleza, o 16 virou 8. Eu não estou multiplicando 16 por nada, eu estou dividindo 16. Só que aí lembra que fazer divisão é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Ou seja, o 16 para virar 8, eu não multipliquei por 2, eu dividi por 2. Então, a razão, nesse caso, vai ser 1/2. Vai ser uma fração. Razão 1/2. No caso do terceiro exemplo, menos 12 para virar menos 3. E depois vai virar menos 0,75. Já viu que esse 0,75 aqui negativo, a gente nem vai usar, porque é trabalho. Vamos usar esses caras aqui. O que eu faço? O menos 12 para virar menos 3, já falaram aqui que dá 1/4. Por quê?
Você percebe que o 12, para virar 3, eu estou dividindo por 4. Quando for dividindo por 4, é porque a razão é 1/4. Show? Então, pega na cabeça, coloca isso logo. Se vou dividir, o resultado vai dar uma fração. Se eu for multiplicar, o resultado vai dar um número inteiro. Show? É bem isso. Agora, tem 3 exemplos aqui que são mais cabulosos, mas não muda nada. Eu tenho aqui, ó, o primeiro nem é cabuloso. Menos 6 para virar menos 24. 4. A razão é 4. Positivo. E o nosso outro caso? Eu tenho 2 raiz de 2, 4 raiz de 6, 24 raiz de 2. E agora? Tem raiz ali envolvido, já fica mais complicado. Mas não muda nada a ideia. Vamos fazer a mesma coisa. Primeiro, comparando os números inteiros que estão na frente. Eu tenho aqui 2, e na frente aqui do raiz de 6 eu tenho 4. 2 para virar 4, multipliquei por quanto? Por 2. E agora, no caso do raiz de 2, para virar raiz de 6, eu multipliquei por quanto? Por raiz de 3. Então, quem é a razão aqui? 2 raiz de 3. É um pouco diferente, porque tem raiz, mas a ideia continua sendo a mesma. Foi? E o nosso último exemplo é 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 e ad eterno. Está aí para sempre, infinitamente. Agora, nesse caso, qual é a nossa razão? 1/2. Você observa que em cima não está mudando, está multiplicando por 1, mas embaixo está multiplicando por 2. 1/2. Tranquilinho. E esse exercício de saber qual é a razão é extremamente importante para vocês matarem a questão. Falando para vocês que a gente tem alguns pequenos problemas. Quais são eles? Quando a gente pega essa explicação teórica de PG e aplica isso aí no vestibular, a dificuldade, ela potencializa de uma forma que vocês não têm noção. Por quê? Porque geralmente as questões de PG, elas dão muito trabalho para fazer. De verdade, elas dão muito mais trabalho. Se você comparar a dificuldade de uma questão de PA para uma de PG, a dificuldade é tipo 5 vezes maior. Pensando assim por baixo. Por quê? Porque geralmente, quando tem PG na questão, o Enem, principalmente, ele vai fazer uma forma de misturar esse tema com outro. Geralmente, quais são os temas que eles misturam? Eles misturam PG com log ou com função exponencial, que são 2 temas que nós já não gostamos por natureza. Ou seja, dificulta muito mais. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, inclusive, para vocês verem que existe uma relação entre a PG e essas funções que eu acabei de falar. Beleza? Vamos avançar para o slide. Bom, com relação à classificação, aqui já temos uma coisa muito diferente com relação à PA. Vamos voltar rapidinho na PA? Seguinte, no caso da PA, nós tínhamos 3 classificações. Ou a PA estava crescendo, ou ela estava decrescendo, ou ela estava constante. Não era isso que a gente falava no caso da PA? Ou é crescente, ou é decrescente, ou é constante. Só tinha essas 3 opções. E, inclusive, tinha uma regrinha que a gente falou na aula. Como que era essa regra? Quando a razão, no caso da PA, beleza? Quando a razão era maior que 0, a PA era crescente. Quando a razão era menor do que 0, a PA era decrescente. E quando a razão era igual a 0, era porque a PA era constante. Só tinha essas 3 situações, na PA. E na PG, tudo que a gente falou morre. A ideia é completamente diferente. Parecido, mas é diferente. Vamos lá, primeiro caso, a gente separa em casos. Quando eu tiver uma razão maior do que 1. O que é razão maior do que 1? Se for 1,2, 1,3, 5, 10, 20, tudo que for maior do que 1, vai se enquadrar nesse caso aqui. E observa, nós temos 2 situações para analisar. Primeira situação, quando o primeiro elemento é maior que 0, é positivo. E o segundo caso, quando o primeiro elemento é negativo. Nós separamos em 2 pedaços, 2 partes. Vamos pegar o primeiro exemplo. Eu tenho aqui, ó, 4, 8, 16, 32. Observa comigo. Quem é a razão dessa PG? 4, 8, 16, 32. Qual é a razão aqui? Razão 2. E o comportamento da PG? Do 4 para 8, 16, 32. Ela está aumentando ou ela está reduzindo? Ela está aumentando. Ou seja, a gente acabou de descobrir uma
PG, onde a razão vale 2 e a PG é crescente. Tranquilo, fácil. Mas vamos ver agora um outro caso. Agora o primeiro termo é negativo. Observa, menos 6, menos 12, menos 24, menos 48. Pergunta, qual é a razão nesse caso? Eu estou multiplicando por quanto? 6 pela 12, 24, estou multiplicando por quanto? Por 2 também. Ou seja, a razão é igual ao exemplo de cima, razão 2, nos dois casos. Só que, observa o comportamento agora. Menos 6 vai virar menos 12, menos 24. Eu não estou aumentando o número, eu estou fazendo o que com ele? Eu estou reduzindo. Ou seja, eu tenho aqui um caso onde a razão vale 2, mas a PG é decrescente. O que rolou aqui? A gente está vendo que agora não tem essa história de razão positiva é crescente. Você está vendo aqui um exemplo, que eu tenho razão positiva, razão deu 2 para os dois, mas uma está crescente e a outra está decrescente. Morre a ideia que a gente falava lá na PA. Tem um comportamento um pouquinho diferente. Show, gente? Todo mundo aqui deu para entender? Bom, primeiro caso é esse, razão maior do que 1. Segundo caso, vamos ver no próximo slide. Bom, no segundo caso, é quando a razão vale exatamente 1. Lembrando, quando a razão vale 1, é porque vai ficar multiplicando por 1. E tudo que multiplica por 1, a gente sabe, em matemática, multiplicou por 1, não altera o valor. Não é isso? Ou seja, nós temos os dois exemplos aqui. Mesmo que seja o primeiro exemplo positivo ou negativo, os exemplos, eu tenho a PG 5555 e a PG menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. Nos dois casos, a razão vale 1, eu estou multiplicando por 1. Só que nesse caso, eu não estou mudando de valores. Logo, a PG está estacionada. E a gente chama ela, por causa disso, de PG estacionária. Ou, em alguns livros, também é chamada de PG constante. Tanto faz. PG estacionário e PG constante é a mesma coisa. Tudo bem? Então, a gente tem aqui um caso, ó, mais um caso. Já falamos quando a razão é maior do que 1 e quando a razão vale exatamente 1. Vamos agora para o terceiro caso. No próximo slide, a gente vai falar disso. Bom, o terceiro caso é quando a razão está entre 0 e 1. Agora, quem são os números que estão entre 0 e 1? 0,1, 0,2, 0,3, todos esses números, fração também, tá? 1/2, 1/4, 1/5, todos esses estão entre 0 e 1. Quando nós tivermos razão entre 0 e 1, de novo vai ter aquele problema. A gente não pode afirmar se vai ser crescente ou decrescente sem observar o comportamento. Por quê? Olha o primeiro exemplo. 360, 180, 90, 45. Quem é a razão aqui? Eu estou dividindo por 2, então a razão é 1/2. Só que o que está acontecendo com o meu número? Ele não está reduzindo? 360, 180, então nesse caso a PG é decrescente. Eu tenho uma razão igual a meio e PG decrescente. Mas, olhando para o outro exemplo, eu tenho aqui, ó, menos 88, menos 44, menos 22, menos 11. Observa que, de novo, a PG tem razão 1/2, porque eu estou dividindo por 2, mas nesse caso, eu estou aumentando o meu número. Lembrando que menos 88 é menor do que menos 44, que é menor do que menos 22, e assim por diante. Então, eu tenho agora uma PG que vale 1/2, mas ela é crescente. E, de novo, nós temos duas sequências que têm a mesma razão, mas comportamento diferente. Uma está crescendo e a outra está decrescendo. Show de bola? E, geralmente, gente, essas ideias que fazem um transtorno na nossa cabeça. Porque é muito complicado, quando você coloca tudo junto e misturado, você separar na sua mente o que é crescente, o que é decrescente, quando é crescente, quando é decrescente. E isso dá um certo trabalho no caso da PG. E nós temos ainda uma outra situação, que a gente vai ver no próximo slide. No próximo slide a gente vai ver isso. O último caso é, e quando a razão é menor do que 0? Ou seja, quando a razão é negativa. E aí o que vai rolar? Vamos lá, primeiro exemplo, eu tenho aqui 4 menos 8, 16 menos 32, 64.
O que está rolando? Eu estou multiplicando por quanto? O 4 para virar menos 8, eu multipliquei por quanto? Por menos 2. Não é isso? Só que tem um pequeno problema. Observa o que está acontecendo com o meu sinal. Eu tenho aqui positivo, depois negativo. Depois positivo, depois negativo. Por que está acontecendo isso? Por causa da regra de sinal. Com menos, vai dar mais. Mais com menos, vai dar menos. E assim por diante. Vai ficar oscilando, positivo, negativo. Quando acontece isso, é porque a PG é chamada de alternante. Por que alternante? Porque ela fica alternando o sinal. Fica positivo, fica negativo. E assim até o final da sequência. Lembrando, ela também pode ser chamada de PG, além de alternante, ela também pode ser chamada de PG que altera, só que a gente fala com outro nome. Deixa eu lembrar o nome específico, eu já também não lembro. 4 para menos 8. Vou lembrar o nome depois, que eu esqueci também. A gente quase não usa ele, mas pode surgir. Beleza, então, classificação de PG é isso. Temos que tomar cuidados, porque nós temos 4 situações. Ou é crescente, ou é decrescente. Ou é constante estacionária, ou é alternante ou oscilante. Lembrei do nome. Também pode ser chamado de oscilante. Então, nós temos aí várias situações diferentes para trabalhar no caso da PG. Vamos ver o exemplo agora numérico de como funciona isso daí que a gente está falando. Próximo slide. Bom, primeiro exemplo. Determine o termo geral da sequência definida pelo termo ali. Eu tenho 3, 9, 27. Observa que a pergunta já está com a resposta, mas eu tenho 3 virando 9, 9 virando 27. Quais são as conclusões que eu tenho? Eu sei que o primeiro termo vale 3 e que a razão também vale 3. Não é isso? Eu só sei isso. O primeiro termo é 3 e a razão também vale 3. Se a gente pegar a fórmula geral está aqui, né? A n é igual a 1, que multiplica q elevado a n menos 1. E você pegar esses dois resultados e substituir, o que vai rolar? Bom, o meu A1 eu sei que vale 3. Show. O meu n eu não sei, porque eu não sei quantos termos tem a PG. Ela não foi falada. Mas eu sei que a razão vale 3 também. Então ficou 3 que multiplica 3 elevado a n menos 1. Ok. E aqui tem um pequeno problema. Por quê? Nesse caso da PG, a gente vai usar muita propriedade de potenciação. Sabe aquelas regrinhas que a gente aprendia? Quando a base é igual, repete a base, soma expoente. Ou quando a base tem que dividir, repete a base e subtrai o expoente. Isso a gente vai usar aqui. Então, observa. Em cima do meu 3, que está aqui, eu tenho um 1 escondido. Então, vai ficar 3, a base está igual, repete a base e soma os dois expoentes. Então, vai ficar 1 mais n menos 1. Somei os dois expoentes. Só que tem uma situação aqui. Eu tenho 1 e menos 1. 1 e menos 1 são opostos, então eu posso eliminar eles, cortar eles. Sobrou o quê? Só o n. Então, a forma geral dessa sequência é 3 elevado a n, o que vai bonitão ali com o gabarito da letra C. Tranquilo? Esse é o primeiro exemplo para a gente começar a exercitar a nossa ideia. Ok? Vamos para o próximo. Observações. Para você não ficar desesperado, necessitando de fórmula, como a gente já ensinou o macete, a gente também tem algumas situações legais aqui para considerar. Por exemplo, se eu quiser descobrir o sexto termo, o A6, e eu não tenho o A1, lembra que a fórmula tem A1, mas se você não souber quem é o A1, você vai usar o que você tiver. Por exemplo, se eu tiver o A2, na hora que eu tiver o A2, eu vou multiplicar pela razão elevado a 4. Por que está elevado a 4 aqui? Porque eu já sei que aqui é 2. Para chegar no 6, falta 4. Por isso que a razão está elevada a 4. Foi. No caso do A8, se eu tiver o A5, cara, se eu tenho o A5, 5 para chegar no 8, falta quanto? Falta 3. Então, a razão fica elevada a 3. No caso do 10, se eu tiver o A3, por exemplo, 3 para chegar no 10, falta quanto? Falta 7. Então, fica a razão elevada a 7. Essa ideia, esse macete,
pode facilitar e acelerar o teu cálculo muito. Então, é interessante você saber. E, geralmente, a gente não aprende assim na escola. Geralmente, a gente não lida assim na escola. A gente aprende muito tradicional. A gente aprende a usar fórmula, usar fórmula, usar fórmula. Só que a nossa realidade no vestibular, a fórmula não funciona. E aí, o que a gente faz? A gente chora? Não, a gente dá um jeito. Esse é o jeito. Você vai usar o que você tiver. Tranquilo? Então, beleza. Próximo slide. Bom, no caso da PA, nós tínhamos propriedade. No caso da PG, nós também temos. Como que funcionam? São parecidos, mas não igual. Vamos lá, primeira propriedade. Numa PG finita, importante que seja finita, o produto de dois termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. E o que significa isso, gente? Se você multiplicar os caras que são extremos, os que estão nas pontas, sempre vai dar o mesmo resultado. Por exemplo, o 4 multiplicando pelo 512 tem que ser a mesma coisa que o 8 multiplicando pelo 256, que também tem que ser a mesma coisa que o 16 multiplicando pelo 128, que também tem que ser a mesma coisa que o 32 multiplicando pelo 64. Esse resultado a gente sempre tem que ficar atento. Alguns vão falar, beleza, é igualzinho na PA. Não é igual na PA. Por quê? Porque lá na PA a gente não multiplicava os extremos, a gente somava os extremos. Então só muda isso. Na PA a gente soma, na PG a gente multiplica. Essa é a ideia. E pode facilitar muito a tua vida. Próximo slide. Propriedade foi explicada. Segunda propriedade. Numa PG finita com número ímpar de termos, o termo central é a média geométrica dos extremos e, consequentemente, de qualquer par de termos equidistante dos extremos. Traduzindo, porque está um pouco confuso. Quando a gente quiser saber quem é o cara que está no meio, o termo central, a gente tem que fazer a média geométrica. Cuidado para não confundir com a PA. Lá na PA, a gente fazia a média aritmética. Lembrando que média aritmética é soma e divide por 2, quando são dois termos. No caso da média geométrica, não é isso. O que é média geométrica? Na média geométrica, você multiplica os vizinhos e faz a raiz deles. Então, por exemplo, se você utilizar, no exemplo que está em destaque, o 3 e o 27, se você quiser descobrir quem é que está no meio deles, o que a gente tem que fazer? Multiplica o 3 vezes o 27 e faz a raiz quadrada. Então, fazendo aqui, 3 vezes 27 dá quanto? 3 vezes 27 vai dar 81. E qual é a raiz quadrada de 81? O próprio 9, é o que está no meio. Então, essa é uma propriedade. Para você descobrir o que está no meio, faz a multiplicação dos vizinhos e faz a raiz dele. Foi? Isso se chama média geométrica. E essa propriedade é muito usual. Temos que saber para fazer algumas questões específicas. Principalmente no caso da UERJ. Se prestar o UERJ, pode ser que tu venha utilizar de alguma dessas propriedades, porque elas são bem utilizáveis lá. Beleza? Próximo exemplo, no slide. Bom, vamos para uma pergunta. Sendo uma progressão geométrica onde o terceiro termo é 4 e o quinto é 64, determine o valor do A4. E aí? Observa que é totalmente aplicado o que a gente acabou de falar. Por quê? Eu sei quem é o terceiro e eu sei quem é o quinto. E agora? Eu não quero descobrir quem é o quarto não está no meio. Então faz a média geométrica. Como que faz média geométrica? Multiplica e faz a raiz. Quem são os caras? Olha para o nosso esqueminha aqui, ó. O terceiro vale 4 e o quinto vale 64. Multiplica. 4 vezes 64 vai dar quanto? Está ali no nosso slide, vai dar 256. E qual é a raiz de 256? O próprio 16. Ou seja, o cara que está no meio, o A4, vale 16. A alternativa fica sendo letra D. Fizemos aí rapidamente. Lembrando que se você não soubesse da propriedade, para você chegar nessa solução, daria muito mais trabalho, porque você faria várias contas separadas para achar o mesmo valor. Ok? Bem tranquilo. Próximo slide. Notações especiais. No mesmo formato que a gente falava da PA, a gente também tem na PG. O que rola? No caso da PG, quando a gente fala, por exemplo, seja uma PG com 3 elementos,
Eu falei quem são eles? Quando você não souber quem são os elementos, você vai usar essa noção especial. Primeiro caso, se eu tiver 3 termos só, como que vai ser? O do meio, o do centro, vai ser x. O que vai ficar para a direita vai ter que ser x multiplicando a razão. O que está para a esquerda tem que ser o contrário disso. Se você multiplicou para a direita, você vai fazer o que para a esquerda? Vou dividir. Então fica x dividido pela razão. Então agora eu tenho uma PG com 3 termos e genérica. Você pode usar essa aqui para descobrir a solução dessa PG. Beleza? Lembrando, se funciona com 3, funciona com 5. Com 5 termos, mesma coisa. O do meio é x. O que está à direita, x vezes a razão. O próximo à direita vai ter que ser x vezes a razão ao quadrado. Agora, o primeiro à esquerda vai ser x dividido pela razão. E o outro à esquerda vai ser x dividido pela razão ao quadrado. Ou seja, nós temos aqui mais um caso de PG genérica com 5 elementos, quando a gente não sabe quem são eles. A mesma coisa funciona com 7, com 9, com 11. Se for ímpar a quantidade, você pode usar isso. Beleza? Lembrando que é bem específico. Você não vai usar isso daqui em uma questão normal. Você vai usar a fórmula geral, que a gente já sabe. Agora, se não soubermos, usa esse caso. É um caso bem específico, como eu falei. Beleza? Vamos para o exemplo. Próximo slide. Esse exemplo aqui é bem complicado, por sinal, mas vamos devagar. Pergunta que é o seguinte: seja uma PG com 3 termos, cuja soma deles tem que dar 19 nonos, e o produto deles tem que dar, não estou enxergando aqui, 8/27. Determine a PG crescente. Tá. Observa que essa questão, a gente não sabe quem são os elementos, não tem falando. Mas eu sei que tem quantos elementos? 3. Cara, se a gente sabe que tem 3 elementos, o que está no meio é x, o que está à direita, x vezes a razão, e o que está antes, x sobre a razão, dividido pela razão. Só que, vamos lá, o primeiro termo, acompanhando no slide, o primeiro termo é x sobre a razão. Só que eu estou falando, a questão está falando que se você multiplica todos eles, tem que dar quanto? A questão falou, o produto tem que dar 8/27. O produto tem que dar 8/27. Ou seja, se você multiplicar x sobre a razão vezes x vezes a razão, tem que dar 8/27. O que a questão falou para a gente. Observa o seguinte, a gente pode cortar a razão. Por quê? Está dividindo e multiplicando, são operações contrárias, opostas. Cortei. Agora, vai ficar o quê? X elevado ao cubo, porque é x vezes x vezes x, x vezes x vezes x, x ao cubo, é igual a 8/27. O cubo, quando você joga para o outro lado, vai virar a raiz cúbica. E qual é a raiz cúbica de 8/27? A raiz cúbica do 8 é 2, e a raiz cúbica do 27 é 3. Então, 2/3. Eu acabei de descobrir que o x vale 2/3. Ou seja, eu acabei de descobrir quem é o cara que está no meio, o termo central. Agora, a gente consegue observar que alternativas, todas praticamente têm 2/3 no meio, só muda a letra E. Então, a letra E já está eliminada, não pode ser letra E, porque não tem 2/3 no centro. E agora? Agora você vai usar a outra informação da questão. Ela falou que a soma dos elementos tem que dar 19 nonos. E agora, o que a gente vai ter que fazer? Vamos lá. Eu acabei de falar que a soma deles, olha para cá, a soma deles tem que dar 19 nonos. E agora, o que a gente vai ter que fazer? Você substitui. No lugar do x, eu vou colocar 2/3, porque eu acabei de falar que o x vale 2/3. Então vai ficar 2/3, 2/3 também nesse x, vai ficar 2/3 sobre q, mais 2/3, mais 2/3 vezes q. Aqui, eu tive que pular alguns passos do slide, porque não tem espaço para fazer o cálculo. Mas o que eu fiz? Eu fiz o MMC e eu simplifiquei a fração. Cheguei à conclusão o quê? Eu vou chegar nessas duas soluções que estão aqui embaixo. Ó. Eu tenho 4 nonos, 2/3 e 1. Ou eu vou achar outra resposta, que vai dar 1, 2/3 e 4 nonos. Beleza? Você vai falar, caraca, você pulou muitos passos.
Sim, eu tive que pular. Você depois pode refazer com mais calma, se quiser ter certeza disso. Mas observa, a pergunta é qual? Qual é a PG crescente? E nesse caso, qual é a PG crescente? A primeira ou a segunda? É essa ou essa? A primeira ou a segunda? Bom, a primeira é a resposta. Por quê? Porque se você pensar, 4 dividido por 9 vai dar 0, alguma coisa. 2 dividido por 3 vai dar 0, alguma coisa também. E o próximo? É 1. Eu não aumentei? Então, essa é a crescente. Agora, se você pensar o contrário, aqui vai estar literalmente decrescente, porque vai diminuir. 1, depois 0, alguma coisa. Então, não é essa a resposta que eu quero. Eu quero a primeira. Então, essa primeira PG é a nossa resposta. E observa que já dá um pouco mais de trabalho para fazer essa questão. É muito mais mecânico para poder achar a resposta. Show? Vamos lá, próximo slide. Bom, como já tinha falado, as progressões geométricas são funções exponenciais. E a base vai ser lá com a razão, com o domínio, com naturais não nulos. Lembrando que a fórmula geral é a n igual a 1, que multiplica a razão elevada a n menos 1. Está tudo ali. Vamos olhar para a PG. Eu tenho essa PG aqui, ó, 3, 6, 12, 24. O termo geral vai ser 3 vezes 2 elevado a n menos 1. Observa comigo. Se vocês lembrarem lá atrás, lá na aula de função exponencial, eu falei diversas vezes o seguinte: galera, quando não tiver função exponencial, olha para o expoente. Exponencial tem que olhar para o expoente. Olhou para o expoente, tem letra no expoente, é porque deve ser função exponencial. Olha para cá. Se você olhar para a fórmula geral, olha para cá aqui, ó, 3, por favor, sinaliza para mim aqui no slide. 3 multiplicando por 2, elevado a quanto? N menos 1. Não tem letra ali no expoente? Cara, se tem letra no expoente, é porque eu tenho a função exponencial. Já está aí descaradamente para você. Observa o seguinte, olha para o gráfico agora. O gráfico, a gente já viu esse gráfico lá na aula de função exponencial. É um crescimento exponencial, tá vendo? Crescimento exponencial. Agora, vamos analisar. Primeiro elemento. Qual é o primeiro valor que eu tenho? Olhando pelo gráfico. O primeiro elemento é o 3, olhando pelo gráfico. O segundo elemento é o 6. O terceiro é o 12. O quarto é o 24. O próximo tem que ser qual? 48. Observa que é literalmente os elementos da PG. Por quê? Porque o gráfico exponencial e a PG são literalmente a mesma coisa matematicamente. Só que uma a gente trabalha no momento de função e a outra a gente trabalha em momento de sequência. Mas é a mesma coisa. Inclusive, tem questões de função exponencial que tem gente que gosta de resolver usando o PG. E vice-versa. Fica a teu critério. O que você acha mais fácil, você segue o caminho. Foi? Obviamente, a gente tem uma interpretação gráfica para isso. Vamos acompanhar no slide aí. Próximo que a gente vai ver. Olha para a nossa historinha aqui. Pergunta o seguinte: em um posto médico de uma cidade, foi encontrado um paciente com um novo tipo de vírus. Sabendo que o número de novos casos dobra a cada dia, quantos novos casos serão registrados após 15 dias, caso não seja descoberta uma vacina eficaz? Muito coincidentemente, né, parece até com a nossa realidade de agora, mas foi o que eu tinha falado lá na aula de função exponencial. Eu aposto que a função exponencial vai ser um tema bem relevante no próximo vestibular, por conta da pandemia, porque tem envolvimento, tem relação. Então, observa agora, como que é o comportamento do vírus? Cada dia que passa, o que acontece com o número de casos? Segunda questão, está aumentando, mas está acontecendo com eles o quê? Está dobrando. Então, ó, se eu começar com uma doente, lembra, o paciente zero, a gente até falou disso, o paciente zero é uma pessoa. No próximo dia, quantas pessoas, novas pessoas doentes? Dobrei. Uma pessoa. No segundo dia vai ser quanto? 2 pessoas. No próximo, 4, 8, 16, 32. E assim por diante. Segunda questão, quantos dias vão se passar? 15 dias. Ou seja, você vai descobrir quem é o A15. É o 15. Agora, vamos usar o nosso macete. O cálculo está aqui, mas vamos usar o macete.
para descobrir quem é o A15. O A15 é o A1 multiplicado por quantas razões? 14. Lembra que 1 mais 14 vai dar 15. Não é isso? E agora, substitui o que a gente sabe. O A15 é o A1. Quem é o primeiro dia? Quantos são no primeiro dia? 2 pessoas doentes. Multiplicado pela razão. Qual é a razão aqui? 2 para virar 4, ele multiplicou por 2. Então fica 2 elevado a 14. E agora? Quanto dá isso? 2 elevado a 14 vai dar esse número gigante aqui, ó, 16.384. Quando eu multiplicar por 2, de novo, vai dar quanto? 32.768. Ou seja, em 15 dias, nessa historinha da questão, em 15 dias, se não descobrirem a cura da vacina lá, eu tenho 32.768 novos casos, só naquele dia, ignorando os anteriores. Só para vocês verem a quantidade de pessoa que fica doente. A gente até falou rapidinho isso aí lá na aula de função exponencial. O gabarito ficou sendo qual? Que eu não estou enxergando aqui. Fica sendo letra E. Foi, gente? Então, vocês estão vendo agora como que isso é aplicado numa realidade de questão. Beleza? Vamos avançar agora para o nosso slide? Observa aqui o gráfico do que a gente acabou de falar. Olha como que funciona o gráfico. Primeiro dia, o paciente 0. Eu tenho uma pessoa só doente. O primeiro dia da doença, no caso, tenho 2 pessoas. Vou avançando, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Olha o que está acontecendo. O gráfico é um crescimento. É justamente esse gráfico que o governo estava usando como referência, falando o tempo inteiro para achatar a curva, achatar a curva. Era essa curva que eles estavam falando. Você observa claramente o que acontece nesse caso dessa doença da questão. Porque no nosso caso atual do Covid, é pior do que essa, porque não é uma pessoa que contamina 2. É uma pessoa que pode contaminar 30, 40, 50. Então é muito pior do que esse caso aqui. Entendeu? Beleza. Passado nossa explicação teórica, vamos partir para as questões. Só que, vamos ver o tempo aqui, vamos avançar no nosso slide, por favor? Só que eu não vou fazer essa questão. Essa aqui, questão 1, pula para a questão, produção, para a questão 11. Tem muitas, eu sei. É porque a 11ª é a que me interessa, porque até essas aqui são todas matemática, purinha. A 11ª, vocês estão percebendo, aí, é de textão, que é o que a gente quer, porque o Enem é isso. Não é isso? Vamos fazer essa questão, vamos começar a entender como que funciona para interpretar uma questão que tem PG, para vocês verem como que vai ser, porque não é tão difícil quanto parece, embora as questões do Enem não trabalhem. Vamos lá para a nossa questão, é o seguinte, vamos ler. Durante uma pesquisa produzida por um laboratório, foi realizado um experimento onde foi verificado que uma população de bactérias dobrava de número a cada 30 minutos. Considerando que o processo se iniciou com uma única bactéria, quantas bactérias haverão após 4 horas e 30 minutos? Vê se não é muito parecido com o que a gente acabou de falar do vírus. É muito parecido, só muda a historinha. Vamos lá, vou dar um tempo para vocês raciocinarem, que a gente já volta com a solução. Tentem fazer, por gentileza. Meu áudio corta.
E aí, gente? Chegamos à solução? Alguma ideia de como vocês vão fazer isso? Ou tá bugado? Querem ajuda? Como que tá? Fácil. Ela é fácil, é só entender o tempo. Só isso. Chegamos à solução? Alguém bugou? Tá fazendo ainda? Como que tá? Qual? Letra E aqui? 256? Vamos ver. Gabriel, tá com áudio. Vamos lá então, galera. Vamos entender essa questão, deu tempo para vocês um pouquinho. Mas a ideia aqui é a seguinte. A questão falou que o número de bactérias está dobrando a cada 30 minutos. Ou seja, eu tenho que primeiro entender quantas vezes eu vou dobrar a quantidade. Por quê? Segundo a questão, passou quanto tempo? 4 horas e 30 minutos. Quantas vezes eu estou dobrando de quantidade? 9 vezes. Por quê? Durante as 4 horas, eu vou dobrar 8 vezes. Não é isso? Mais as meia hora que faltou. Então, mais uma. Então, 8 mais 9, 8 mais 1 dá 9. Vão ser 9 dobras, correto? Vamos ver a resolução. Próximo slide. Bom, se eu tenho 4 horas e 30 minutos, significa que eu vou ter 9 vezes 30 minutos. Vou dobrar 9 vezes. Segunda questão, iniciou com uma única bactéria. Então, vou dobrar 9 vezes. Então, fica 2, 4, 8, 16, até chegar no último 512. Entendeu? 512 é a minha resposta. Porque eu dobrei 9 vezes. Isso se fizer na mão. Se fizer usando fórmula, a fórmula está aqui. Para poder descobrir, lembrando, se eu vou dobrar 9 vezes, é porque eu tenho quantos elementos? Se eu vou dobrar 9, é porque eu tenho o 10. Tem que ter o primeiro. Para dobrar, tem que ter o primeiro. E quando você fala 9, você está desconsiderando o primeiro elemento. Beleza? Então, esse é um caso que muita gente erra. Entendeu, gente? Se eu vou dobrar 9 vezes, eu preciso ter o primeiro caso para poder dobrar. Então, o primeiro vocês esqueceram. Entendeu? Deu para fluir aí? Como? Então, beleza. Vou descobrir quem é o décimo. O décimo é o primeiro multiplicado pela razão elevada a 9. O primeiro dia, o primeiro 30 minutos, eu tenho uma bactéria só. Então, fica 1 multiplicado pela razão, que é 2, elevado a 9. 2 elevado a 9 dá 512. E 1 vezes 512 vai dar 512. Ou seja, depois de 4 horas e meia, eu tenho 512 novos casos de bactérias. Foi? Então, atenção, cuidado quando vocês forem fazer cálculo rápido. Cuidado, porque às vezes vocês esquecem o primeiro caso, o paciente 0. Não esqueça ele. Foi? É isso. Está vendo que a questão é fácil, mas vamos lá, próxima questão. Questão 12. Pergunta. Subiu? Volta de slide, por favor. Ah, eu ditei errado. Relaxa. Vamos lá, questão 12. Nascido em 1845, o matemático russo Georg Cantor teve um papel extremamente importante no desenvolvimento da matemática moderna, particularmente na elaboração da teoria dos conjuntos. O trabalho de Cantor é chamado de conjunto de Cantor, que é representado a seguir. A montagem desse conjunto é feita do seguinte modo. Tem aqui um passo a passo. Toma-se um segmento de reta, que é a primeira linha. Olha para o nosso desenho. Primeira linha, eu tenho um segmento de reta. Foi. Segundo passo. Divida esse segmento em 3 partes iguais e suprima a parte central. O que significa? Pega o segmento, parte em 3 pedaços e ignora o do meio. Observa que aqui eu tenho o segmento, eu parti em 3 pedaços e ignorei o do meio. Foi a ideia? Tranquilo? Terceiro, repete-se o processo em cada segmento de reta remanescente, e assim por diante. Ou seja, mesma coisa aqui, esse pedaço pequeno
eu vou dobrar para 3 e vou ignorar o do meio. Esse pedaço eu vou dobrar para 3 e ignorar o do meio. E assim por diante. Tu sempre vai cortar em segmentos e ignorar o do meio. O que está acontecendo com essa quantidade de segmentos? É uma progressão geométrica. Então, vamos observar a pergunta. Repetindo esse processo indefinidamente, o número de segmentos de retas presente na 10ª linha vai dar quanto? Ele quer saber, literalmente, quanto vai dar quando nós formos fazer a 10ª linha desse desenho que está no nossa questão. É fácil. Literalmente. Gente, não faz o cálculo, não precisa, vai dar a mesma resposta da questão anterior. Por quê? A pergunta é igual, gente, só muda a história. Foi o que eu falei para vocês. Não fica desesperado, tentando entender, quando você pode fazer mais rápido mentalmente. O que está acontecendo, gente? Ele não está dobrando de quantidade cada vez que ele avança de linha? Acompanha comigo. A primeira linha tem quantos segmentos? Só um. Na segunda linha, 2. Na terceira linha, 4. Então, a ideia é 1, 2, 4, e o próximo tem que ser 8. E qual é a pergunta? Como vai ser na 10ª linha? Gente, 10ª linha, ele não está dobrando? Então vai ficar 2 elevado a quanto? Vamos ver a resposta. Próximo slide. 512. Porque é a mesma ideia. Lembrando, se você quer descobrir quem é a 10ª linha, você vai precisar da primeira mais 9. Não é isso? Então, por isso, eu estou querendo descobrir o 10º termo da APG. A mesma história. Está vendo que eles não costumam complicar. Eles só mudam a historinha e o cálculo quase sempre é a mesma coisa. Observe, inclusive, que a resposta quase sempre é potência de 2. Base 2 é importante saber. Então, ó, de novo. Potência de 2. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 512, 1024, 2048, 5096 e assim por diante. A gente tem que saber esses números de cabeça. Lembrando que eu já falei, inclusive, sobre isso. É só lembrar das nossas vidas tecnológicas, dos nossos pendrives, dos nossos armazenamentos de tecnologia. Pode perceber que os nossos equipamentos de tecnologia sempre respeitam base 2, porque a lógica é binária, sempre tem 0 e 1. E aí lembra os pendrives que eu falei para vocês. Pendrives que existem, gente. Tem pendrive de 2 GB, de 4 GB, de 8, de 16, de 32 e assim por diante. Por isso que a gente não encontra o pendrive de 50 GB, porque não existe 50 na base 2. Só vai ter o 64 ou o 32, não tem 50. Entendeu? E isso é importante a gente saber. Próxima questão. Questão 13. Mais uma. Questão lá da UF, nossa universidade aqui do Rio. Pergunta: Almeida é dono de um depósito de bebidas e vendeu ao primeiro freguês a metade das garrafas de cervejas de seu estoque, ao segundo a metade das que sobraram e assim por diante, até o 8º freguês. Depois da 8ª venda, ele ficou satisfeito e reparou que restava apenas uma garrafa que ele bebeu para comemorar, porque ele ninguém é de ferro. E a pergunta é: quantas garrafas de cerveja estavam inicialmente no depósito do Almeida? E agora? A ideia é similar ao que a gente já tinha feito. Só que, o que está acontecendo com a quantidade? Ela está aumentando ou ela está reduzindo? Ela está reduzindo. Então, está sendo o contrário agora. Ele está fazendo razão quanto agora? Razão quanto? Razão 1/2. Porque eu estou dividindo por 2. Se você quiser pensar assim, também vai dar certo. Algumas pessoas preferem fazer o contrário. Pode pensar o seguinte: eu vou fazer de trás para frente então. Já que terminou com uma garrafa e ele estava sempre dividindo por 2, é só fazer o contrário. Qual é o contrário de dividir por 2? Multiplicar por 2. Então você pode fazer o contrário. Começa com a última garrafa e começa a multiplicar por 2. Até chegar em qual? Quantos fregueses ele teve? Segunda questão. Então você tem que fazer isso 8 vezes. Multiplicar por 2 8 vezes. E agora, qual é a nossa resposta?
Já dei as dicas mais que suficientes. Por quê? Exatamente. É base 2, gente. Tá falando que é tudo base 2? Vocês estão cagando porque eu tô falando, né? Vamos lá então. Já vou nem perder tempo que já acharam a resposta aqui. Vamos lá para a resposta. Olha lá, querido. Duas formas de pensar, beleza? É o seguinte. Nós podemos pensar da seguinte forma. Eu não sei quantas garrafas eu tenho. X. Mas cada vez que ele está vendendo, o que está acontecendo? Ele não está reduzindo a metade? Então, o primeiro elemento, x sobre 2. Depois, x sobre 4. Depois, x sobre 8. E assim por diante. Ele sempre está dobrando. Não é isso? E agora? Podemos escrever diferente. Ó. No lugar de escrever 4, 8, vamos escrever tudo com base 2. 2 elevado a 2, que dá 4. 2 elevado a 3, que dá 8. Quantos clientes ele falou na questão que tinham? 8. Ó, oitava venda. Então, nós temos 8 clientes. Então, fica 2 elevado a 8. E quanto dá 2 elevado a 8? Vai dar, literalmente, 256. Bateu nossa resposta. Foi? Lembrando, se você quiser pensar igualzinho na questão, o nosso último elemento ficou x sobre 2 elevado a 8. Nosso último elemento. Só que, quantas garrafas sobraram no último caso, no último passo? Não sobrou só uma garrafa que o cara bebeu? Então, eu estou falando que o último elemento, x sobre 2 elevado a 8, tem que ser a única garrafa que sobrou, 1. Passei o 2 elevado a 8 multiplicando, 1 vezes 2 elevado a 8 também vai dar 256. Ou seja, fizemos aí de várias formas diferentes. Fizemos de forma intuitiva, fizemos de forma matemática, fizemos com sequência e fizemos com lógica. Várias formas diferentes para fazer a mesma coisa. Show, gente? Todo mundo entendeu? Vamos lá para a próxima. Questão 14. Questão da Unicamp. Adoro a questão da Unicamp, que dá um trabalho. Mas a pergunta é o seguinte. Suponha que em uma prova, um aluno gaste para resolver cada questão a partir da segunda, o dobro de tempo gasto para resolver a questão anterior. Suponha ainda que para resolver todas as questões, exceto a última, ele tenha gasto 63,5 minutos. E para resolver todas as questões, exceto as duas últimas, ele tenha gasto 31,5 minutos. Calcule o número total de questões da referida prova. Dá trabalho essa daqui. Mas a questão não é difícil. O difícil dela, com certeza, é entender a lógica. Se você entende a lógica, você faz a questão. Tempo aí para vocês raciocinarem. Gabriel? Beleza. Eu sempre fico com medo de falar. Tá gravando. E aí, gente? Tô em parafuso? Não conseguindo nem entender o que pode fazer? Fala tu. Tu geralmente tem uma ideia maluca. Ah. Hum. Raciocina. Essa questão aqui ela é bem complicada, porque a forma, entre aspas, a forma correta de resolver ela é uma forma de soma de termos. Só que a gente não falou disso aqui ainda, então a gente não vai usar isso. A gente vai usar mais intuição do que fórmula. Lembra que eu detesto fórmula, tá? Eu sou o cara inimigo da fórmula. Sempre vou tentar ter uma ideia de tentar matar a fórmula para você não ficar decorando. Mas a ideia aqui é mais ou menos o que ele tinha comentado. Vai subtrair o tempo. Porque observa que ele falou duas coisas, né? Ele falou que tem 63,5 se ele fizer todas as questões menos a última e vai gastar 31,5 se ele fizer todas menos as duas últimas.
Então, se você subtrai um pelo outro, você vai descobrir o tempo que ele demorou para fazer a penúltima. Beleza? A partir dali fica mais fácil, porque tu pode fazer o caminho contrário. Se ele gasta o dobro do tempo, faz o caminho contrário agora. Qual é o contrário de multiplicar por 2? É dividir. Então você começa a dividir por 2, até acabar o tempo. E aí você descobre a resposta. Isso aqui é treta, tá? Essa coisa de, isso que eu estou falando é macete de concurseiro, para economizar tempo. Lembra que eu sou expert nisso. Eu adoro macete para facilitar a coisa. Como que tu vai usar a soma? Porque, nesse caso, tu não sabe quantos termos tem. Porque é justamente a pergunta. Tu não sabe. Aí você fica na dúvida. Eu sei que a PG é finita, porque o tempo acaba, o tempo é finito. Então você não vai usar aquela ideia de PG infinita. Eu imagino que tu saiba. Não é para usar cálculo aqui, não é para usar limite. Porque se for infinita, tem que usar limite. A aula que vem, inclusive, vai ser um desafio dar aula para vocês sem vocês saberem cálculo. Eu vou ter que explicar uma coisa bem breve de cálculo para vocês. Cálculo que eu falo, gente, é cálculo faculdade, tá? Não é cálculo de escola, não. Cálculo, uma matéria, cálculo. Que é uma coisa que 99% da galera de exatas odeia. Pra vocês terem noção. É muito chato. Eu amo, mas tem gente que não gosta. É isso. Alguém chegou a alguma conclusão? Quantas questões nós temos? Gabriel, return. Vamos lá, galera. Esse caso, essa questão, vai ser o seguinte. A gente tem uma situação específica. A questão falou que gasta 63,5 minutos para fazer todas questões menos a última. E gasta 31,5 minutos para fazer todas as questões menos as duas últimas. Ou seja, se você subtrai esses dois tempos, você vai descobrir o tempo que ele demora para fazer a penúltima questão. Isso facilita, aliás, a penúltima questão. E isso ajuda a gente, por quê? Segundo a questão, toda vez que ele vai fazer a próxima questão, ele gasta o dobro do tempo. Não é isso? Então faz o caminho contrário agora. Se ele gasta o dobro, quando você volta, qual é o contrário de multiplicar por 2? Dividir por 2. Então você faz esse caminho reverso. Ou seja, a gente está usando uma tática de maluco aqui. É um macetinho de concurseiro. Vamos lá ver o resultado. Gabarito aqui. Observa. Para resolver a última questão, subtrai o tempo. Demorou quantos minutos? 32 minutos para fazer a última, a penúltima. Foi? E agora? Volta no tempo, gente. Começa com 32, que é a última. Não é isso? Começa a dividir por 2. Lembrando que eu estou falando de tempo, tá, gente? 32, dividir por 2. 16, 8, 4, 2, 1. 0,5. Por que eu parei no 0,5? Silêncio mortal. Eu não estou falando de tempo, gente. Se você dividir por 0,5 de novo, vai acontecer o que com o tempo? Também. Observa que a razão aqui é 0,5. Não é 0,5? Porque eu estou dividindo por 2. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 0,5. Então eu parei no 0,5 por causa disso. Lembrando ainda que o tempo é finito. Eu não posso ficar dividindo para sempre, porque vai sumir o tempo, vai acabar o tempo. Correto? Bom, até aqui eu tenho quantas questões? 7 questões. Qual é a nossa resposta? 8. Por que é 8? Porque a gente só fez até a penúltima, falta a última. Então tem que ser as 7 que nós descobrimos, mais a última. São 8 questões. E ainda tem uma pegadinha para ferrar a gente no meio do caminho. Entendeu a lógica, gente? É meio complexo, chato, mas a ideia é essa. Show? Próxima questão. Vamos fazer mais 2 para acabar a aula, que a gente tem um tempão. Pergunta. Essa questão é maneira. Pergunta aqui é o seguinte. Um menino propôs ao seu pai que ele lhe desse R$1 dia 1º de dezembro, e que fosse a cada 2 dias, dobrando a quantia diária, até o dia 23 de dezembro. No dia 25 de dezembro,
Natal, ele daria o presente com dinheiro acumulado, no caso, o presente de Natal. O pai aceitou a proposta desde que o filho lhe desse um presente que lhe custasse a metade da quantia que o filho dele vai receber no dia 23. Se o acordo entre os dois for firmado, o menino dará ao pai um presente com exatamente qual valor? Qual vai ser o preço do presente do pai? Essa é a pergunta. Vai lá, raciocinem. E agora? O primeiro dia ele tem quanto dinheiro? Ele ganha quanto dinheiro? R$1. O primeiro dia ganha R$1. Quando ele vai ganhar dinheiro de novo? Quando ele vai ganhar dinheiro de novo, gente? Ele ganha de quanto tempo? Segunda questão. Então ele ganha em qual dia agora? Dia 1 ele ganha, o próximo é qual dia? Dia 3. E depois? Dia 5, dia 7. Ou seja, ele está ganhando dinheiro só nos dias ímpares. Percebeu isso? Só ganha dinheiro no dia ímpar. E o que está acontecendo com o dinheiro dele? Não está dobrando? Você vai descobrir quanto ele vai ganhar no dia 23, que é o que a pergunta quer. É fácil, porque é razão 2. Não é tão difícil assim. Bora lá a gente finalizar, porque já é quase no horário dos nossos almoços já. Então vamos. Volta aí, Gabriel, por favor. Vamos lá, gente. Vamos raciocinar com a questão seguinte. Primeiro, ele só ganha dinheiro a cada 2 dias. Portanto, se ele começou no dia 1 a ganhar dinheiro, ele vai ganhar dinheiro só no dia 3, depois no dia 5 e assim por diante. Logo, ele só ganha dinheiro nos dias ímpares. A gente já entendeu isso. Mas, cada vez que ele avança de dia, ele vai dobrar a quantidade. Como que fica então a sequência de dinheiro dele? Vai ser 1, depois 2, 4, 8 e assim por diante. Ele está sempre multiplicando por 2. O que vai rolar, gente? Até o dia 23, quantas vezes ele vai dobrar o dinheiro dele? Essa é a questão. Até o dia 23, quantas vezes ele vai dobrar a quantidade de dinheiro? Lembrando que você só usa os números ímpares. Então não são 23 dias, ele não ganha dinheiro dos 23 dias. Ele só ganha dinheiro nos dias ímpares. E agora? Quantos dias ímpares nós temos do dia 1 até o dia 23? 12 dias. Não é isso? São 12 dias. E agora? Vamos para o gabarito. Gabriel? Observa comigo. Ele ganha só dinheiro nesses dias aqui, ó. Só os dias ímpares, até o dia 23. Beleza? Agora, seguindo a lógica, ele tem, ó, primeiro dia R$1, depois R$2, depois R$4 e vai dobrando. Mas eu acabei de descobrir que o primeiro termo é 1, a minha razão é 2, e a quantidade de vezes que ele vai ganhar dinheiro são 12 vezes, porque eu tenho 12 dias ímpares lá que ele vai receber. Posso contar aqui se quiser. E agora, é só você descobrir quem é o A12. Se eu tenho 12, eu vou descobrir quem é o A12. O A12 vai ser quanto ele vai ganhar no dia 23. Bom, A12 é o A1 vezes a razão elevada a 11. Nosso macetinho. O primeiro termo é 1. E a razão vale 2. 2 elevado a 11. 2 elevado a 11 vai dar... Cadê? Ah, nem resolvi. Deixei 2 elevado a 11 mesmo. Isso daqui é quanto ele vai ganhar no dia 23. Mas a pergunta não é essa. Qual é a pergunta?
o presente do pai. E o presente do pai tem que custar quanto? A metade do que ele ganhar no dia 23. Então eu pego o 2 elevado a 11 e divido por 2. Regra de potência. Estou dividindo potência de mesma base. Repete a base e subtrai o expoente. 11 menos 1 dá 10. E quanto dá 2 elevado a 10? 1.024. Ou seja, o valor do presente do pai dele vão ser R$ 1.024, no caso a letra D, que a gente pode observar. É bem prático e rápido. E vamos para a última, que é do Enem, finalmente. Última questão do Enem, ela é rápida porque ela não tem cálculo, graças a Deus. Questão rápida. Fractal, do latim que significa fractus, é uma fração quebrada. É um objeto que pode ser dividido em partes que possuem semelhança com o objeto inicial. A geometria fractal foi criada no século XX e estuda as propriedades e comportamento dos fractais, que são objetos geométricos formados pela repetição de padrões similares. O triângulo de Kaspersky, uma das formas elementares da geometria fractal, pode ser obtido por meio dos seguintes passos. Primeiro, comece com um triângulo equilátero. Lembrando que o triângulo equilátero é aquele triângulo que tem 3 lados iguais. Então, desenhe aqui primeiro, tem um triângulo equilátero. Segundo, construa um triângulo em que cada lado tenha metade do tamanho do lado do triângulo anterior e faça 3 cópias. Ou seja, vamos traduzir que está complicado. Pega o nosso triângulo e parte em 3. Está aqui. Tenho 3 triângulos agora. Lembrando, estou só usando os que estão de cor amarela, beleza? Ó, 1 virou 3. Depois, você vai repetir isso várias vezes. Dobre, dobre, dobra. O que está rolando? Aqui são 3. Aqui são quantos? 1, 3, 9. Então, eu tenho aqui 1, 3, 9. O padrão é qual? É uma razão 3. Então, tem um APG de razão 3. E a pergunta? De acordo com o procedimento descrito, a figura 4, a próxima que está aqui, ela tem que ter apresentada como? Antes de mostrar a resposta, quantos triângulos tem que ter na próxima? Seguindo a lógica. 27 triângulos. Pronto, e resolvemos. Avança o slide, por favor. Qual a alternativa correta? Imagina você no Enem vendo isso. O Enem está pouco se ferrando para a gente. Você tem que se virar para contar qual é a opção que tem 27 triângulos amarelos. E qual é essa alternativa? Bom, a letra E desconsideramos, óbvio, só tem 4. Aqui, tem quantos? Ó, aqui tem 4, 4, 4. 4 vezes 3, 12, 13. Não pode ser essa. E aqui? 3, 6, 9. Dá quanto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 vezes 9. Que dá quanto? 27. Então, essa é a alternativa que a gente quer. A alternativa correta fica sendo qual, então? Letra C. Bonitão. A ideia aqui não era nem o cálculo, embora eu coloquei o cálculo embaixo para você acompanhar, mas era desnecessário. Se você entendeu a lógica do desenho, você fazia a questão. Foi, gente? Só olhando. Tudo bem que na hora do Enem, imagina que esse desenho vai estar minúsculo, para você ficar contando triângulo. Mas eu dei uma facilitada aqui, aumentei o desenho para vocês. Show, gente? Então, bora finalizar por aqui. Próxima aula, a gente avança nesses conteúdos e já está disponível a lista de exercícios para vocês fazerem em casa. Show, gente? Então, no mais é isso. Qualquer dúvida, me procure. E a gente se fala. Até a próxima aula e tchau.